Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Cara, eu tô aqui agoniado nessa quarentena, doido pra ir embora, doido pra começar as aulas novamente, vejo. Mas, infelizmente, nós temos que continuar, né, com isso, para que diminua, né? Diminua os incidentes, as mortes, que tá ficando sério o negócio. Mas enfim, vamos continuar nossas aulas, vamos continuar nossa aula sobre a Revolução Industrial, uma das partes das revoluções burguesas, como eu já disse a vocês, né? Que faz parte também das revoluções inglesas, já que é na Inglaterra que começa a Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial começa aí, na Inglaterra, lá dos anos de 1760, por aí, e durante algum tempo foi um fenômeno exclusivamente inglês. Tá? Antes da Revolução Industrial, as formas de produção predominantes nas cidades europeias eram duas: o artesanato e a manufatura. No artesanato, as tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. No caso da confecção de sapatos, por exemplo, era o sapateiro quem criava o modelo, quem cortava o couro, quem costurava o couro, quem colava o couro. O artesão era o dono da matéria-prima e das ferramentas de trabalho também. A oficina ficava na sua própria casa, então ele era quem fazia essas coisas. A partir do século XV, com as grandes navegações e as conquistas de mercados na África, na Ásia e na América, aumentou muito a procura por produtos europeus. Muitos negociantes da Europa passaram então a reunir trabalhadores em grandes oficinas e oferecer a eles matéria-prima e uma remuneração pelo serviço realizado. Isso era uma manufatura. Essa forma de produção é chamada de manufatura. Nela, a oficina e as ferramentas pertencem ao capitalista, ao dono dessas ferramentas. E cada trabalhador faz uma parte do seu trabalho. Um vai tecer, um vai, fazer alguma coisa. Por exemplo, na tecelagem. Um vai mexer na máquina, outro vai costurar, outro vai, pintar, outro não sei que lá, vai limpar. Então cada um vai ter sua função nessa manufatura, que de fato quem é dono dessa oficina é o dono da matéria-prima, o dono das ferramentas. Para diminuir os custos, aumentar a produtividade e assim ter lucros mais elevados, os mercadores passaram a concentrar os trabalhadores numa oficina e fornecer a eles a matéria-prima, as ferramentas para a fabricação dos produtos. Os artesãos deixaram de ser donos dos meios de produção e do local de trabalho e passou a trabalhar em troca de um salário. Tá? Então muitos artesãos deixaram de fazer o seu artesanato em casa porque não dava lucro, não estava rendendo. O que estava rendendo era trabalhar dentro de uma oficina, trabalhar para um capitalista. E cada artesão passou então a cumprir uma tarefa específica dentro do processo de fabricação de uma mesma mercadoria. Tem o início então aí a divisão do trabalho, beleza? Depois, com a criação de máquinas industriais movidas a vapor, ocorreram mudanças muito profundas. Cada uma dessas máquinas substituía diversas ferramentas e realizava o trabalho de várias pessoas. As pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar em fábricas para um patrão em troca de salário. E essa nova forma de produção recebeu o nome de maquinofatura, onde as máquinas também faziam parte do processo de produção. E aí, bicho, os ingleses, o pioneirismo inglês é explicado pelo fato da Inglaterra ter criado antes dos demais países as condições básicas, um ambiente necessário para o desencadeamento dessa transformação global, da Revolução Industrial. Ao longo dos séculos 16, 17, 18, houve o acúmulo de capitais nas mãos de pequenos grupos de investidores, de pequenos grupos burgueses. E esses capitais provinham do comércio colonial, do comércio com as colônias, do contrabando, ou seja, com os corsários, por exemplo, do tráfico de escravos, que a Inglaterra foi um dos países que mais traficaram escravos em todo o mundo, e de transações com outros países, ou seja, comércio com outros países. Esses capitais eram igualmente acumulados através de operações no setor da produção agrícola e industrial. Os setores empresariais dispunham de uma mão de obra
farta muita mão de obra, e uma mão de obra também barata, porque perderam as suas propriedades, essa mão de obra perdeu as suas propriedades, os camponeses foram expulsos de suas terras, de seus meios, de instrumentos de trabalho, de produção. Por quê? Porque houve na Inglaterra uma política chamada de cercamento, e essa galera foi expulsa das terras delas, das terras nas quais elas estavam lá para trabalhar, e foram expulsos para produzir então naquelas terras onde era delas, onde elas moravam, viviam, né, e sobreviviam, para plantar algodão, para cuidar de ovelhas, para tirar a lã delas, é claro. E essas populações então tiveram que ir para as cidades, e aí era uma mão de obra farta, era uma mão de obra também muito barata, já que elas não tinham perspectiva de vida nenhuma. A ampliação dos mercados, não só o interno como também o externo. O mercado externo ela expandiu-se pelo crescimento do Império Colonial, sobretudo através das guerras contra a França, culminando na Guerra dos 7 Anos, quando o Tratado de Paris deu aos ingleses colônias francesas na América, Ásia e África. Além de tratados com Portugal e Espanha, além de sua força naval. A Inglaterra era conhecida como a rainha dos mares, bicho. Então você pode observar que ela era poderosíssima nos mares. A Inglaterra também possuía ricas jazidas de ferro e carvão, matérias-primas básicas para essa fase da Revolução Industrial, além do algodão que poderia trazer de suas colônias. No caso, as colônias da Inglaterra, lá na América do Norte, onde depois se tornaria Estados Unidos. Essas reservas minerais encontravam-se próximas dos centros industriais e estes eram servidos por bons portos, estradas e canais, facilitando a circulação sem fretes elevados e sem aumentar as despesas. Isso favoreceu muito para o desenvolvimento de indústrias na Inglaterra. A força do puritanismo também foi um dos fatores que desenvolveu a Revolução Industrial lá na Inglaterra, que não condenava o lucro e que pregava uma vida simples, uma vida disciplina e voltada para o trabalho e para a oração. As revoluções na Inglaterra haviam posto fim no absolutismo, elevado o parlamento, lembram da Revolução Puritana, que colocou então o parlamento no poder? Essas revoluções na Inglaterra promoveram o seguinte: o absolutismo acabou, o parlamento se tornou então supremo, um órgão dirigente do Estado, e isso modificou muitas estruturas. Com a implantação do sistema parlamentarista, os grupos de empresários passaram a ter poder de decisão, utilizado para orientar a política do país, atendendo diretamente os interesses dos burgueses. Toda essa novidade das fábricas, indústrias, novas relações sociais entre o burguês e o proletário, o dono da produção e o cara que tinha força para então, produzir aquilo que o burguês quer, trouxe uma nova percepção de tempo, que nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Trouxe também novas relações sociais, novos problemas na sociedade, como nós vamos ver também a desigualdade social aumentou pra caramba, onde nós vamos ver poucas pessoas com dinheiro, com muito dinheiro, o burguês, que não era a maioria das pessoas. E a Revolução Industrial representou o processo de mecanização da indústria, como já foi dito, que antes baseava-se numa produção artesanal e de manufatura. Com a mecanização aumentando a produção e os lucros, as indústrias então se expandiram. A primeira indústria na Inglaterra a utilizar de máquinas, ou seja, a se mecanizar, foi a indústria de tecidos de algodão. Havia uma grande procura por tecidos de algodão no mundo inteiro. Então os empresários ingleses investiam muito no ramo da indústria de tecelagem. Além disso, o algodão que vinha do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil, que eram retirados por escravos, produzidos por escravos, eram relativamente baratos, gerando assim muito mais lucros para eles. Pensando em produzir tecidos de boa qualidade e com preço de custo mais baixo, os capitalistas ingleses então passaram a oferecer prêmios e dinheiro para aqueles que inventassem máquinas de fiar e de tecer. De início, as máquinas eram feitas de madeira, mas com a utilização do vapor, o material exigia algo que fosse mais resistente.
Essa necessidade levou ao aperfeiçoamento da metalurgia. Aos poucos, as máquinas passaram a ser feitas com ferro e a energia a vapor pôde ser aplicada em diversos ramos da indústria. Daí a criação do barco e a locomotiva a vapor. Inventos que revolucionaram os meios de transportes no século XIX. Coisas extraordinárias, bicho. Coisa que naquela época a gente ficava abismado. A Revolução Industrial contribuiu para a consolidação do capitalismo. Modo de produzir mercadorias que se baseavam no trabalho assalariado e na busca pelo lucro. Formaram-se então duas classes sociais, duas camadas sociais que a gente já falou, que é a burguesia industrial, o dono da matéria-prima, das fábricas, das máquinas, e o operariado, o proletariado, que trocava sua força de trabalho por um salário. Com o surgimento da fábrica ocorreu uma divisão muito maior do trabalho e, consecutivamente, o aumento da produtividade, ou seja, passou a produzir mais em menos tempo, o aumento, a aceleração dessa produção para que então eles tenham o quê? Money, dinheiro no bolso. E o trabalhador perdeu o conhecimento do processo da produção como um todo. Então ele se tornava uma peça da máquina de fazer dinheiro. Tá? Ele não era visto como uma pessoa pensante, era visto como uma máquina. As mudanças provocadas pela Revolução Industrial foram muitas e aconteceram em ritmo acelerado essas mudanças. Entre essas mudanças nós podemos citar quais? Se liga. A primeira é que o aumento da população mundial. Nos 100 primeiros anos da Revolução Industrial, a população mundial subiu de 600 milhões, olha, população mundial, 600 milhões de pessoas para 1,2 bilhões de habitantes. A população da Grã-Bretanha, na Inglaterra, País de Gales e Escócia, aumentou mais de 3 vezes. Esse aumento deveu-se sobretudo às melhorias técnicas ocorridas na agricultura, fazendo com que houvesse uma melhor produção. A segunda coisa é o crescimento dos transportes terrestres. Em meados do século XIX, as ferrovias e o trem já tinham uma importância enorme na Europa e nos Estados Unidos. Uniam campos a cidades, diminuíam o tempo das viagens e agilizavam o transporte de alimentos, contribuindo para evitar as crises de fome que atingiam os europeus com frequência. Crescia assim a passos largos a circulação de pessoas e mercadorias. Terceira coisa é o desenvolvimento dos transportes nos rios e nos mares. Diante do custo do transporte terrestre, os europeus voltaram-se então para os rios e para os mares. Os habitantes da Inglaterra e da França foram os primeiros a construir canais, unindo as cidades fabris, as cidades que tinham fábricas. Já a ligação entre esses dois países era marítima e se fazia por meio de navios que eram movidos a vapor. Em 1860, as grandes companhias londrinas de navegação a vapor transportavam produtos, pessoas e notícias para diversas partes da Terra, do Ocidente ao Oriente, bicho. Então, no tocante às migrações entre 1850 e 1880, cerca de 22 milhões de pessoas partiram da Europa em busca de uma vida melhor em outros continentes. Parte dessa imigração toda veio para o Brasil. Os imigrantes europeus aqui chegando trouxeram suas bagagens, trouxeram seus costumes, seus alimentos, suas técnicas, suas linguagens, que tornaram a nossa cultura mais rica e mais variada, mais diversa. Então, o crescimento da população, a produção do consumo, o desenvolvimento dos transportes, trem, barco a vapor e o aumento crescente da circulação de pessoas, produtos e até mesmo de ideias, tudo isso mudou o modo de os seres humanos viverem e perceberem o tempo. As pessoas tornaram-se mais apressadas. Era preciso negociar, era preciso vender e comprar com agilidade em maiores quantidades, o que levou ao grande desenvolvimento do comércio internacional. Como observou o historiador A.P. Thompson, a Revolução Industrial mudou também a maneira de ver e de usar o tempo.
Com o surgimento da fábrica e do trabalho assalariado, passou a haver a necessidade de controlar o tempo. O trabalhador, por exemplo, precisava saber a hora de se levantar. Ao patrão interessava saber quanto tempo os trabalhadores levariam para fabricar um determinado produto. Assim, o relógio passou a ser uma necessidade dentro e fora das fábricas e foi sendo adquirido por um maior número de pessoas até o século XIX. Só os milionários possuíam relógios. Não é à toa que lá em Londres tem lá um relógio bem grandão chamado Big Bang, onde as pessoas, quando saíam de suas casas, elas primeiro olhavam para o relógio para dizer: estou atrasado para ir para o trabalho? Se estou atrasado, sebo nas canelas. Se não, vamos comer aqui uma coisinha, né? Vamos aqui espreguiçar, tomar um banhozinho e depois ir aos poucos para o trabalho. Enfim, com a Revolução Industrial, o tempo passou a ser bem mais precioso. Nesta época, e não por acaso, surgiram expressões como perder tempo, ganhar tempo, economizar tempo e etc. As pessoas passaram a se guiar pelo tempo da fábrica. A sociedade passa a lidar com o tempo da mesma forma como lida com o dinheiro, atribuindo a ele também qualidades objetivas e impessoais, como por exemplo a escassez. Eu perdi o tempo. Como consequência, o tempo pode ser utilizado, pode ser gasto ou rentabilizado. Foi a Revolução Industrial, através das transformações na economia, na sociedade, na política, na ideologia, que contribuiu para que na história da humanidade, pela primeira vez, existisse um só modelo de produção dominante em todo o mundo. O modelo de produção capitalista, em que o mercado é a relação essencial que estabeleceu entre os indivíduos e a própria natureza, entre pessoas e outras pessoas, entre as nações. Os principais efeitos da Revolução Industrial foram os seguintes. A primeira coisa é a concretização do capitalismo como modo de produção dominante e da burguesia e do proletariado como classes básicas a essa nova estrutura social. A segunda coisa é a utilização constante de máquinas e a maior divisão técnica do trabalho, com um consequente aumento da produção e da produtividade, o que gerou a expansão dos mercados. Começaram a crescer e aumentar ainda mais. Terceira coisa, a falência das antigas corporações e manufaturas. Os antigos artesãos se submetendo então a trabalhar por um salário, o surgimento de vários problemas sociais gerados pelo crescimento dessas classes, a desigualdade, a criminalização, enfim, pelo fato também da vida precária do proletariado. Muitos não conseguiam emprego, claro, e isso gerava vários problemas, como o desemprego, como a desigualdade, como até mesmo a criminalização. Quarta coisa, o aumento da produção e da urbanização e a redução das populações do campo, onde muita gente começou a se mudar para as cidades. A quinta coisa, a necessidade de ampliar mercados externos consumidores e abastecedores, levou a burguesia inglesa a estimular movimentos de independência das colônias espanholas e portuguesas. Por exemplo, a independência do Brasil foi estimulada pela Inglaterra, por essa burguesia inglesa, porque o comércio livre do colonialismo somente com países livres, ou seja, com países independentes. E a sexta coisa que teve como consequência da Revolução Industrial, em virtude desses problemas sociais que surgiram, desses problemas, desigualdade, desemprego, problemas que estavam acontecendo dentro da própria sociedade por causa da Revolução Industrial, surgiram várias ideologias que contestavam o sistema capitalista, como o socialismo, o anarquismo e dentre outros. Isso é um pouco sobre a Revolução Industrial. Tem muita coisa, pessoal, que a gente poderia falar aqui. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus amigos. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a Revolução Industrial. Nas próximas aulas nós vamos tratar sobre outros temas das revoluções burguesas. Então fique ligado, beleza? Então até a próxima e falou!